cuidar do nosso jardim. É bonito aqui, mas vamos cuidar do nosso jardim. Jardim bem cuidado é um jardim todo. Então a gente é esse jardim, se a gente cuida dele. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 21, haverá falsos cristos, falsos profetas. Item 9, caracteres do verdadeiro profeta. Essa é uma mensagem de Erasto. Desconfia dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como messias. Aí a gente já vê que o negócio começa, um pouco tenso, Porque os intrigadores são justamente aqueles que fazem as contendas, Os intrigadores são aqueles que não fazem e ainda não deixam o outro fazer. É aquele que a todo momento que você está querendo construir alguma coisa, ele chega para dar um palpite errado. Esses são os intrigadores. E não se espantem, porque tem muitos intrigadores por aí. Em todos os lugares da sociedade, inclusive na nossa família. É contra estes impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Ou seja, essa história de que você é um cristão e que você tem que ter toda a paciência do mundo com as coisas erradas que acontecem à sua volta, vocês me desculpem, mas é falácia. Nós estávamos no outro dia aqui discutindo, eu, a nossa ilustríssima presidente, falando com relação às atitudes do Cristo. E converso também com outros amigos meus que são adventistas, que são testemunhas de Jeová, que são da Assembleia Batista, católicos, e há sempre uma discussão em torno do Cristo, que acha que o Cristo era aquele que falava baixinho, outro já diz que Cristo já falava cuspindo fogo, porque a gente tenta trazer o Cristo como uma figura humana, e a gente tenta entender as reações do Cristo. E aí, dizem para a gente que na hora que você leva uma bufetada, você tem que dar outra face. Isso também não é verdade. É uma postura. Na hora que você leva uma pancada da vida, você tem que ter uma postura diferente para que aquilo não aconteça. Afinal de contas, ninguém tem que passar pela vida sendo esbofeteado. É mentira ou é verdade, pessoal? Vocês concordam comigo? Hã? Concordam? Vocês concordou com o cara de mal por quê? Hoje eu estou mais sério. Isso, parabéns. Então, meus irmãos, mas é claro que a gente respeita todas as opiniões e a gente também entende todos os pensamentos, E afinal de contas, como nós estamos nesse momento de ebulição, ebulição das almas, então vão ter essas divergências, principalmente com relação ao Cristo, que está há muitos bilhões de anos-luz à frente de nós. Temos ele como referência, de modelo, porém ainda estamos aquela poeirinha que está ali sendo levada pela ventania, Então vamos adiante. Perguntarei sem dúvida, como se pode reconhecê-los, eis os seus sinais. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de dirigi-lo? Credes, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens? Estais certo de que ele não confia as missões importantes,
senão aqueles que sabem capazes de cumpri-las. Ou seja, não reclamem das suas árduas missões, certo? Porque foi confiado a vocês, a nós, a todos, uma missão difícil, né, para todos, mas nós temos a confiança de Deus. Então, se temos a confiança de Deus, estamos bem. Porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem muito fraco para os carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz, para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências. Eu vou pegar aqui como exemplo Allan Kardec. Allan Kardec, a gente pode dizer que ele foi um profeta, porque o que ele fez, a sua obra, a codificação da doutrina através dos espíritos, deu um outro prisma para a humanidade, guiou muitas pessoas. Eu conheço alguns relatos de pessoas que tinham uma vida antes do espiritismo e passaram a ter outra vida depois que se encontraram com as obras da codificação. Então, isso daí já por si só já demonstra que Allan Kardec é um profeta também. A gente tem ideia do profeta, aquele profeta lá do Antigo Testamento, com aquela barba longa, que predizia o futuro e tudo. Só que o profeta, ele não necessariamente precisa predizer. Ele tem como atributo predizer o futuro. Ele tem adivinhações. Não necessariamente. O que ele precisa é ter moral e intelecto através do estudo, através do livro. A gente falou algumas semanas atrás que o maior e melhor mentor para uma casa seria o livro. Por isso são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências e que se encarnam com esse objetivo, porque se não são superiores ao meio ao qual devem agir, sua ação seria nula. Ou seja, a obrigação do mestre, do professor, é saber mais do que o seu aluno, do que o seu discípulo. Isto posto, conclui que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta consequência, se ele está, por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que se atribui, ou do personagem sob o nome do qual se abriga, não é senão um histrião de baixa categoria, ou seja, ele é um falsário. Se ele não está em condições daquilo que ele propõe, daquilo que ele prega, se ele não tem moral, se ele não tem inteligência suficiente, ele é um falsário. Então, para nós entendermos os caracteres do verdadeiro profeta, a gente tem que entender que o profeta, ele tem que ter inteligência e moral. Inteligência através da pesquisa, do ensino, né? Como Allan Kardec, ele era também um professor. Aí vocês vão dizer, mas Allan Kardec era santo? Não, ele tinha uma vida normal, ele frequentava os ambientes da sociedade parisiense da época, ele frequentava bailes também, os bailes também, porque ele não estava morto, né? Então ele ia. Mas ele tinha uma conduta moral, não era o ambiente que fazia, aliás, não é o ambiente que nos faz, somos nós que fazemos o ambiente. É óbvio que existem locais que não, né, com o crivo da razão, não é, vamos dizer assim, apropriado para aquele que busca uma melhora espiritual. Existem ambientes pesados que a gente não deve frequentar. Então vamos adiante.
Então já falamos do que a gente ouve muito, né? Tem essa ideia dos profetas do Antigo Testamento, porém, nós estamos falando aqui de um profeta como, podemos dizer, um médium. E todos nós temos um grau, já falei isso aqui antes também, de mediunidade. Vamos lá. O profeta nada mais é do que um médium, ele fica nas revelações entre o plano físico e o plano espiritual. Então ele tem esta função, né, de fazer esse intercâmbio, né, recebendo as informações e essas informações trazendo benefício às outras pessoas. Vamos adiante. E é necessário a gente entender, vou falar outra coisa também, que existe um pensamento que eu também não concordo. Por exemplo, Cristo inspirava e comandava todos os profetas do Antigo Testamento. E depois Cristo encarna num corpo como o nosso. E aí ele vai dar cumprimento às profecias. E aí, existem pessoas que dizem assim, que Cristo disse assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se isso fosse verdade, se aquela humanidade que estava ali, naquele momento, não sabia o que fazia, então os profetas do Antigo Testamento não trouxeram mensagem nenhuma. Cristo, por sua vez, tudo aquilo que ele comandou para que as pessoas pudessem entender verdadeiramente o que era o reino de Deus na terra, também não tinha sentido nenhum. Ou seja, isso não é verdade. Essa frase foi colocada por alguém, por algum motivo, mas isso não é uma frase de Cristo. Pedir que perdoasse porque não sabe o que faz. A gente, quando nós fomos criados, nós temos a porção divina em nós temos no nosso âmago a consciência das leis de Deus e nós temos o nosso livre arbítrio. Então, nós não somos e possuímos a razão. Então não tem como você, aquela humanidade, agir daquela forma e ela não ser responsável pelos seus atos. Está dando para entender isso, pessoal? Se não tiver, pode falar que eu volto, tá, filho? Vamos lá. A faculdade da mediunidade, ela é dada, a mediunidade em si, vamos dizer assim, aquela mais ostensiva, ela é dada como um instrumento de trabalho. Porém, algumas pessoas pensam que o médium, na hora que ele desvia o caminho, ele perde essa mediunidade. Ele não perde. Por isso que nós vemos por aí muitos falsos profetas, pessoas que têm a mediunidade e se utilizam dela para fazer coisas em benefício próprio, para enganar pessoas ou até mesmo para somente fazer o mal. Então, obviamente que ele vai prestar conta disso aí depois, dobrado, porque recebe uma ferramenta para trabalho, para a sua evolução moral e para o ciclo próximo. Então, ele, além de malbaratear isso que recebeu, ele ainda se aproveita da situação para prejudicar outras pessoas. Certo? Está dando para entender, pessoal, isso? Então, vamos adiante. Sim, aí eu vou falar aqui rapidamente como deve ser o profeta. Ter intelecto, trabalho, intelecto com trabalho no estudo, ter moral elevada. Já falei de Allan Kardec, né, como exemplo. E aí, só para a gente fechar essa questão das profecias, João Batista, ele, quando Cristo pede para ser batizado,
João Batista se surpreende com aquela situação, porque ele acha que ele não tinha condições de batizar o Cristo. Só que o Cristo diz para ele que ele batizasse porque teria que se dar cumprimento à profecia de que o Cristo ele seria batizado. Então, vocês estão entendendo a importância que é do profeta do Antigo Testamento para as revelações que foram feitas até o momento do Novo Testamento e até o momento que Cristo vem verdadeiramente. Porque assim, hoje nós estamos no meio da transição planetária, mas no momento em que Cristo faz os últimos cumprimentos das profecias, já era ali dizendo assim: olha, vocês receberam todas as ferramentas, mas não, como é que se diz? Se utilizaram delas. Então, a partir de agora, as profecias vão se cumprir e agora vai ter juros e ranger de dente. Por quê? Porque vai ser separado o joio do trigo, aí vem trabalhador de última hora, e vem uma série de coisas que é justamente essa separação daqueles que receberam uma condição e não conseguiram, por N motivos, dar cumprimento àquilo que lhe foi doado. Está entendendo isso, pessoal? Estou falando rápido aqui porque é muita coisa, senão não dá tempo. E aí eu queria saber de vocês, qual o momento da vida da gente que a gente entende que deve mudar? Alguém já parou para pensar nisso? Já passou por uma situação assim? Aquele momento que você olha e fala assim: bom, agora eu tenho que mudar. Alguém já pensou nisso? Temos 1, 2 nessa noite, 3. Vamos começar lá de trás. Você, minha amiga, qual foi o momento que você descobriu que tinha que mudar? Não quer falar? Não? Eu vou botar uns papelzinhos, aí a pessoa escreve Vamos lá, senhora. Quando as coisas começam a acontecer com muitas dificuldades, e sempre vão se repetindo, e às vezes quase a mesma coisa, aí eu paro, analiso a situação e vejo que é alguma coisa que eu estou fazendo de errado ali. Para aquela situação de ficar se repetindo. Aí eu mudo. Pronto. Então, isso daí, quando a gente começa a ler os sinais, isso também é um sinal de profeta, porque nós podemos profetizar aquilo de melhor na nossa vida. Nós também podemos ser profetas da nossa própria vida. Então, na hora que os sinais começam, e você começa a ler esses sinais, que era o que os profetas faziam, né? Quer dizer, eu estou falando assim, mas tem vários tipos de profetas. Se você for falar, aprofundar, não vai dar certo, mas enfim. Na hora que você começa a ler esses sinais e você começa a interpretar e fazer a mudança na sua vida, é no verdadeiro momento em que você começa a profetizar algo de bom na sua vida. Você não precisa que ninguém profetize para você o melhor na sua vida. Você pode profetizar. Você pode fazer a faxina. E na faxina, aquilo que não serve a gente joga fora. E aquilo que serve, a gente procura cuidar, não é assim? Não é? A gente pode mandar também para reciclagem, né? Pode mandar para reciclagem? Tem algumas coisas que não dá para reciclar, mas enfim. Então vamos adiante. Olha só, a sintonia com os bons espíritos, né? Nós somos capazes de fazer isso, de buscar essa sintonia. Vocês acham que somos capazes? Dá para fazer só na igreja, só na casa espírita? Dá para fazer em qualquer lugar? Essa sintonia? Dá para fazer em casa? Tá, né? Porque onde houver
mais de um em meu nome, lá estarei. Não é assim? Eu não, né? Deus. Não é isso? Então dá para fazer, não dá? Não dá para sintonizar? Porque esse capítulo dos caracteres do verdadeiro profeta, é porque ele é longo, eu não li todo aqui, mas ele fala muito de se ter cuidado com o falso profeta. E você começa a entender essa situação assim. Por que tiveram tantos profetas verdadeiros e tão poucos foram ouvidos? E por que tão os falsos profetas tem mais, vamos dizer assim, tem mais pessoas, mais seguidores? Por que tem mais, vamos dizer hoje os falsos profetas que estão por aí, eles têm mais seguidores, não tem? Ou não? Por que isso? Alguém sabe dizer? Por que tem mais falsos profetas com mais seguidores aí? A gente sabe que existem algumas religiões que elas, em algum momento, elas acabam tendo só falsos profetas, infelizmente. Né? E por que isso? Alguém sabe dizer? Por quê? Por que os falsos profetas conseguem ter um público tão grande assim, conseguem lotar até estádio? Porque eu já vi até estádio lotado com falso profeta. Eu não sei a resposta, mas uma coisa que me chama a atenção, né, nessas pessoas que têm grandes seguidores, tem algumas coisas, né? Uma delas é, dependendo da situação, falar o que a outra quer ouvir, né? Eu vejo muita ostentação, isso faz as pessoas gostarem e quererem essa coisa, então por ostentar coisas materiais, isso faz ter seguidores também. E uma das características principais do falso profeta, e o que faz eles terem um público tão grande, é que eles começam a colocar a responsabilidade dos nossos infortúnios no outro. Ele não joga a responsabilidade para cima da gente. Ele não diz que aquilo que acontece de errado são as nossas próprias ações. Ele não diz isso. Ele diz que é o outro e que ele tem a solução. A gente, muitas das vezes, se acomoda pensando que o outro vai resolver os nossos problemas. A gente quer uma solução rápida. Ele disse ali, ele vai fazer, eu não vou falar determinadas coisas aqui, senão vai ficar muito óbvio o que eu estou querendo dizer. Mas enfim, então a gente acaba ouvindo o que a gente quer ouvir. E eles falam justamente isso, o que a gente quer ouvir. Então, esses falsos profetas, eles têm um público também de falsos seguidores. Não existe falso profeta sem falso seguidor. Porque o verdadeiro seguidor do Cristo que eu estou falando, ele não vai seguir o falso profeta. Porque o falso profeta é o inverso do Cristo. Deu para entender isso, pessoal? Então vamos adiante. O profeta, ele é humilde, modesto e caridoso. Certo? E o inverso disso é orgulhoso, vaidoso e arrogante. Então, o profeta verdadeiro é... A letra está horrível, mas vamos lá. Humilde, modesto e caridoso. Parabéns. E o inverso disso que é o falso profeta, orgulhoso, vaidoso e arrogante. E aí, a gente entra naquela máxima, né? A gente tem momentos que nós somos orgulhosos, tem momentos que nós somos arrogantes, tem momentos que nós somos vaidosos. Porém, a doutrina espírita, ela é uma doutrina de amor e caridade e também otimista. Então, a gente fala das mazelas que existem na humanidade, né, que a gente ainda traz, mas isso não é para que nós nos coloquemos lá no final da fila. Está dando para entender isso? Ah, eu tenho esse defeito, eu não vou. Não. Você vai caminhar para esse defeito. Ainda contrariando algumas pessoas, tem pessoas que ficam contrariadas, né? Porque ela acha assim,
Pô, fulano tem tanto defeito? Sim. Sim. Mas como é que você vai corrigir isso? Não é buscando? Não é trabalhando? Porque Nelson Mandela, assim que ele saiu da prisão, né, ele ficou uma vida inteira na prisão, e que ele assume o comando da África do Sul, ele diz que se for fazer a justiça olho por olho, dente por dente, a África vai ter um bando de banguela e de caolho. Céus. Então, não adianta esta situação. Não adianta a gente erra hoje, amanhã a gente levanta, né? Eu já falei aqui que por pior que possa ser a madrugada, a mais sombria que for, no outro dia vai amanhecer, vai ter o sol e a gente tem a oportunidade de fazer tudo novamente. E a gente vai continuar tentando. A gente vai continuar tentando. Você não pode desanimar, achar assim, eu tenho muitos defeitos, então eu nunca... Não, você vai continuar. Então vamos adiante. Bom, vamos lá. Uma das principais ferramentas para você identificar o falso profeta ou o verdadeiro profeta é sempre a razão. É sempre a comparação, né, das atitudes. Por exemplo, uma árvore má não pode dar bons frutos. Assim